Um dos relatos de família que mais me aterrorizou durante a vida foi este, contado por minha saudosa comadre, a quem chamarei de Laura. Ela sempre jurava que a história era verdadeira, mas com um claro jeitão de lenda antiga. A primeira vez que ouvi, eu era criança, e lembro bem da sensação de frio na espinha que percorreu meu corpo. Mais tarde, em outra oportunidade, quando Laura estava acompanhada de sua amiga Palmira, que também foi testemunha, pedi que ambas recontassem o episódio. O curioso é que Palmira nunca gostava de tocar nesse assunto. Quando insisti, recordo-me bem de seu olhar lacrimoso e das poucas palavras que escaparam de sua boca. É mesmo. Aquele terço era da mamãe. Eu rezo com ele todos os dias. O jeito abatido com que falava deixava claro. Para ela, aquilo não era lenda. Era uma lembrança amarga que preferia esquecer. Minha comadre Laura morava na cidade de Cachoeira Paulista, em São Paulo, numa ladeira próxima à antiga estação ferroviária. Hoje, os caminhos vivem congestionados com os fiéis que visitam a comunidade Canção Nova. Mas nos anos 1960, as noites eram diferentes. Ruas desertas, iluminadas apenas por postes fracos e o silêncio pesado, cortado de tempos em tempos pelo apito distante de uma locomotiva. As janelas da casa de Laura davam direto para a rua íngreme. Era comum ouvir o barulho dos trens passando, mas ela logo percebeu algo fora do normal. Certo dia, por volta das 2 da madrugada, Laura acordou com um som que não era de ferrovia. Um galopar ritmado ecoava pela rua vazia. Um cavalo. E junto ao trote vinham também os relinchos, prolongados, quase agudos demais para um animal comum. Intrigada, ela acordou o marido. "Você está ouvindo isso?" Ele, meio sonolento, resmungou. "É só sonho, Laura. Volta a dormir." Mas não era sonho. O galope voltava, noite após noite. Às vezes perto, às vezes distante, e sempre no mesmo horário. Laura era uma mulher de fibra, uma típica nona italiana que não se impressionava com facilidade. Porém, como ela mesma dizia, havia algo de errado naquele cavalgar, não era normal. Havia um peso nele como se cada passo caísse dentro da minha alma. O tempo passou, até que chegou a Quaresma. E foi nesse período que os ruídos começaram a acontecer todas as madrugadas, sem falhar. Laura já não conseguia mais dormir direito. Quando comentava com o marido, ele apenas balançava a cabeça, pedindo para que não desse importância. Até que, numa noite, ele próprio acordou com o barulho e, arrepiado, murmurou: "Reze, Laura, reze com fé. Isso não é deste mundo." Alertada pelo marido e tomada pela curiosidade, Laura contou tudo à sua amiga Palmira. Palmira era diferente dela, distraída, avoada, mas de uma religiosidade fervorosa. Rezava o terço todos os dias, frequentava a missa pela manhã e durante a Quaresma multiplicava orações, jejuns e penitências. Quando ouviu a história, Palmira não titubeou. "Pois eu vou dormir aí na sua casa. Se for coisa de Deus, veremos. Se for coisa do demônio, rezaremos mais forte." Assim foi feito. Palmira passou a dormir em sua casa. Durante algumas noites, nada aconteceu. Até que chegou a noite decisiva. Por volta das 2 da madrugada, Laura acordou com o trote familiar, primeiro distante, depois cada vez mais próximo, ecoando pela ladeira. O coração disparou. Ela cutucou Palmira, que já estava acordada, terço em mãos, olhos vidrados. "Está ouvindo?" sussurrou Laura. Palmira apenas fez o sinal da cruz e respondeu firme: "Abre a janela, que Jesus nos mostre o que é." Laura hesitou, mas a coragem misturada ao medo a fez se aproximar da janela. O galope agora ressoava alto, como se estivesse exatamente debaixo da casa. E quando abriu a janela, o que viu a fez perder a fala. Não era um cavalo, era um velho, um homem cadavérico, pele colada aos ossos, barba tão comprida que arrastava no chão. No lugar dos olhos havia apenas buracos vazios, negros como carvão.
Ele descia a ladeira relinchando como um animal e não caminhava como um homem. Saltava, as duas pernas juntas, e em vez de pés, tinha cascos. Palmira agarrou o terço com tanta força que os nós se cravaram em sua pele. Rezava em voz alta, sem parar, mesmo que sua voz tremesse. Laura, paralisada, mal conseguia respirar. Quando o ser começou a se aproximar da janela, o marido de Laura surgiu às pressas, agarrando as duas pelos ombros. Ele não olhou diretamente para a criatura, mas ergueu a voz firme. Siga seu caminho, meu irmão, em nome de Deus Altíssimo e de Jesus Cristo, que acolhe a todos em seu amor. Siga em paz. E com um puxão, fechou a janela. Do lado de fora, o relincho ecoou uma última vez. E então, silêncio. Laura percebeu que, de tanto medo, havia urinado no chão. Não teve coragem de sair até o amanhecer para limpar a poça. Palmira, por sua vez, passou o resto da noite rezando rosário após rosário, de joelhos, até que o sol nasceu. Estranhamente, após aquele encontro, nunca mais ouviram o galope. As duas dedicaram semanas de orações, novenas e missas pela alma daquele ser. Fosse o que fosse, Laura jurava que o marido nunca viu o que estava lá fora. Segundo ele, só ouviu os gritos e rezas desesperadas e correu para socorrê-las. Mas se ele realmente viu, jamais confessou. Hoje, tantos anos depois, ainda me pergunto: seria apenas um cavalo de alguém que fugira no meio da noite e o medo fez com que aquelas mulheres vissem algo diferente? Ou realmente presenciaram algo que não pertence a este mundo? Uma alma penada, condenada a vagar nas madrugadas de Quaresma? Esse mistério, como tantos outros, jamais será desvendado. Mas uma coisa é certa: Laura e Palmira nunca mais foram as mesmas depois daquela noite. E eu, desde que ouvi esse relato, nunca mais consegui dormir em paz durante a Quaresma, sem me lembrar do som de cascos descendo uma ladeira deserta.